minutos atrás comigo e entrou aqui no ouvido e saiu no outro. E aí eu não entendi nada. E aí a prova do Senhor falou assim, agora eu vou parar a sua vida. E aí eu quebrei a perna, o platô tibial. E aí Deus usou lá Arão e Ur para... Eles como Arão quase me pegavam no colo todo dia, me levavam para a coinonia. E aí eu lembro que num dado dia, a irmã Diana trazendo a mensagem tão simples. E aí o Senhor me abriu assim a palavra, e algo foi tão maravilhoso. Eu falei, Senhor, agora a tua palavra está fazendo sentido. Agora o que os profetas estão falando está fazendo sentido. E aí, quão maravilhado eu fiquei. Quão maravilhado. E o Senhor tem me chamado para isso. Apesar das dificuldades, apesar dos conflitos, o Senhor tem me chamado para anunciar essas maravilhas. E a gente precisa anunciar. E não falar assim, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falo que também na minha caminhada eu me deparei com momentos assim. Eu lembro que em 2018, início de 2018, nessa época, eu até estava ajudando meu pai, sustentando a casa, e ali quando foi fevereiro, meu pai foi diagnosticado com câncer, meu pai servo do Senhor, e aí a gente ficamos naquela peleja dele, ir para o hospital e tudo, e aí quando foi em outubro, meu pai ainda doente, aí eu e minha esposa descobrimos a gravidez do Bernardo, meu filho mais velho, já ele com 4 meses. E aí quando foi no dia 25 de outubro de 2018, eu lá no trabalho, e aí o pessoal do hospital me ligou e falou assim, olha, vem alguém aqui no hospital. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa? Não, vem aqui no hospital, precisa alguém vir aqui no hospital. Mas aí eu já sabia a notícia. E aí eu liguei pro meu irmão, falei, mano, você tá onde? Cara, eu tô aqui no hospital. Eu falei, pô, me ligaram do hospital aqui. É isso mesmo? Ele, é isso mesmo. Nosso pai partiu. E aí, naquele momento, meu chão saiu de mim ali no trabalho. E aí eu cheguei, falei com o meu gerente lá. E ele falou assim, vou mandar um táxi te levar em casa. E aí me levou em casa. E aí eu cheguei em casa, minha mãe e minha irmã me viu e falou assim, ué, o que tu tá fazendo aqui? Tu não vim para casa essa hora, não é para estar no trabalho? Aí eu falei, caramba, eu liguei pro meu irmão de novo, falei, você não deu notícia aqui em casa não? Não. Eu falei, cara, você vai ter que dar notícia para todo mundo. E aí eu fui, tive que reunir a família, liguei para os pastores lá da igreja do meu pai, para os tios, e aí a gente começa a absorver um pouco de cada um ali, recebendo a notícia, e assim, eu tendo que ser forte sem ter força. E ali sim, foi uma batalha ali, eu praticamente, o Rodrigo esteve lá, viu que eu praticamente, eu fiz um sepultamento do meu pai junto com pastores. E só ali, porque meus irmãos também não estavam em condição, eu não sou o irmão mais velho, somos 6 irmãos, uma irmã e mais 5 homens, e ali eu posso falar, tive não o desprazer, mas eu tive o privilégio de falar assim, poxa, eu estou enterrando meu pai foi um pai que cumpriu a missão dele, e ali fiz o sepultamento do meu pai, e ali 2 meses se passaram, janeiro, aí eu estou lá no advogado, vendo a pensão da minha mãe, e aí minha sogra me liga, olha, a Bruna teve um sangramento, o Bernardo vai nascer. E aí eu falei assim, 4, 5, 6, mas 6 meses? Ele vai nascer. Vem pra cá pro hospital. E aí eu tava lá na Central do Brasil, peguei o trem, falei, mãe, desce aqui em Deodoro, eu tô indo pra Bangu, pro hospital lá, que eu nem sei onde é que é, tô indo pra lá. E aí cheguei lá, aí a médica chegou, me chamou na sala, e minha sogra falou assim, olha só, entra aqui na sala, eu quero conversar com você. Você é o pai, né? O primeiro filho de vocês? Eu falei, é. Aí minha sogra sentou, ela falou assim, olha, eu vou falar para você aqui, para você não falar que o hospital é negligente. O seu filho, ele é prematuro extremo, ele é considerado um PIG, que é prematuro extremo. Ele não tem o baço formado, ele não tem o pâncreas formado ainda, ele não tem pulmão formado. Então, assim, até para entubar ele é difícil. Então, assim, a gente vai fazer o que pode para tentar salvar a vida dele. Mas para que você não ache que o hospital é negligente, essa é a situação do teu filho hoje. E aí, quando eu voltei para o corredor, aí minha esposa estava na maca, ela, o que a médica falou? Ela falou assim, vai dar tudo, eu falei, vai dar tudo certo. E ali com o coração ainda partido, e ali eu lembrando que na sala, eu só me via na mente assim uma coisa, eu falei, Senhor,
eu enterrei meu pai 2 meses atrás, não deixa eu enterrar meu filho não. Senhor, eu enterrei meu pai 2 meses atrás, não deixa eu enterrar meu filho, Senhor. E aí o que aconteceu? Passaram três dias, não, foi dia 7, passaram 2 dias, no dia 9 ele nasceu. E nesse dia eu tinha ido para casa, porque eu estava virado lá no hospital, e aí daqui a pouco eu senti algo e falei assim, preciso ir para o hospital. E aí eu falei assim, não vou de ônibus, é aqui em Bangu. E aí daqui a pouco, meu coração ficou aflito, eu pego o Uber. E aí eu falei assim, vou pegar o Uber. E aí eu falei para o motorista, olha, meu filho vai nascer. E eu fiquei com aquilo no meu coração, meu filho vai nascer. E aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, para minha irmã descer, que ela estava lá, com minha esposa, eu falei, desce, mana, desce que eu preciso pegar o crachá, que eu acho que ele vai nascer. E aí quando eu cheguei lá, quando eu peguei o elevador, subi, aí saí correndo, as enfermeiras me olhando, assim eu passando, e aí eu entrei, abri a sala, já estava cheio de sangue assim na sala, e aí a enfermeira que estava fazendo o parto falou assim, não para não, mãe, que ele está vindo. E aí ele nasceu, o Bernardo, nasceu chorando para a glória de Deus. Nasceu pequenininho, ele vermelho. Aí ele estava andando aí agora. E aí eu falei, mas aí não parou a luta, não parou porque... E aí ele nasceu muito pequeno, a pele já estava se formando, e aí o hospital público, e eu com plano de saúde, Bradesco, e aí todo mundo, aquela pressão psicológica, olha, faz isso, faz aquilo, assim como eu entendo que na cabeça de Josué, quando Moisés morreu, foi da mesma forma, olha, agora Moisés morreu, agora faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora faz isso aqui, isso aqui. E eu falo que naquele momento ali, muitos falam assim, leva para o Sara, lá na Barra, o Hospital Sara, vai para o Barradó, vai para não sei aonde. E aí eu conversei com a enfermeira-chefe, Zelda, o nome dela, me recordo, e ela falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, pai. O seu filho, ele está com uma fissura no coração, com um buraco no coração. O seu filho está com infecção no sangue. O seu filho não consegue sair do respirador. Então, assim, ele não está conseguindo se alimentar, a gente vai colocar uma sonda nele. Então, assim, aqui no hospital, o ar para ele respirar tem, alimento para ele tem, os cuidados tem. Agora, se o teu filho não tiver vontade de viver e Deus não quiser que ele viva, não vai adiantar nada você tirar ele daqui. É até arriscado você transferir ele. Então, fica calmo. E aí o Senhor, nesse período, foi tratando com a gente. E não foi ninguém que Deus usou e falou, olha, eis que te digo, assim, assim, assim. Mas naquela luta ali o Senhor falou para mim e para minha esposa, olha, vocês são autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. E todo dia o Senhor falava, entra naquela UTI e repreende o espírito da morte. E minha esposa está ali todo dia, a gente entrava lá na UTI e colocava a mão sobre o vidro da incubadora. Ali os pais ali em volta não entendia nada, e a gente começava a repreender o espírito da morte ali, e declarava vida sobre a vida dele, e aí o Senhor foi restaurando ele dia após dia, mas a gente viu muita coisa ruim acontecer, assim como Josué, como eu falei aqui, Josué viu muita coisa ruim acontecer, e aí nesse percurso de 4 meses e 5 dias que nós ficamos na UTI, nós presenciamos 13 crianças falecer dentro da UTI. Não estou falando de 3, não. Estou falando de 13 crianças vieram a óbito ali dentro da UTI. E quão difícil foi para a gente ver cada criança ali, a vida se esvaindo, os pais não ficavam lá. E 2 nós acompanhamos lá, fomos no enterro, deixamos o Bernardo no hospital e fomos lá no enterro. E assim, eu falo que eu presenciei uma das dores mais difíceis que eu vi foi a dor de uma mãe e um pai enterrar um filho. É uma dor que falta até palavras. E ali naquele momento a gente foi lá em condolências aos amigos. E aí fomos 2 enterros, mas pensando no Bernardo lá, o que vai ser. E aí a gente viu todas as crianças que chegaram depois dele tendo alta. E eu falei, Senhor, meu filho não sai, meu filho não sai. E aí quando foi em maio, no segundo domingo de maio, né, que foi o dia das mães, e aí chegamos lá bem cedo, né, com uma rotina, fazer a pesagem, e aí quando chegamos lá no hospital, a enfermeira falou, vocês vão ter que ir com a gente lá para acompanhar a pesagem dele, e a gente entrou na sala, e aí quando a gente entrou na sala,
o hospital fez uma festa para o Bernardo. E aí ele estava tendo alta naquele dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque não é da maneira que nós queremos, é da maneira que o Senhor quer, no tempo que Ele quer. 4 meses, 5 dias se passaram de muita luta, de muito sofrimento, de muita resiliência ali, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, porque só o Senhor vai nos dar esperança. É entender que verdadeiramente Ele é a nossa esperança diante da dificuldade. Só Ele. E aí, meus irmãos, eu quero ser breve nas palavras, e aí, por fim, eu quero responder também essas 3 perguntas sobre a ótica do Senhor Jesus, a ótica do nosso Deus. E aí o Senhor fala assim, responde, né? Quem sou eu? E aí, para responder, o Senhor fala aqui em Efésios, seu capítulo 1, a partir do verso 4. Que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua boa vontade, segundo a alegria do coração de Deus, Ele nos chamou. É para isso que Ele nos chamou, para ser filho. E é como fala também lá em João, e aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vê que há uma autoridade sobre nós. Para nós que somos filhos, há uma autoridade, porque a palavra do Senhor não diria em vão, que deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, porque tem uma autoridade investida em nós, para cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Então, quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu e você perante a ótica de Deus? Nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis em amor. E Ele nos predestinou para a adoção de filhos através de Jesus Cristo e a todos quantos receberam, porque o Senhor já tinha um plano antes da fundação do mundo, para mim e para você. O Senhor é maravilhoso. E aí, respondendo sobre a ótica do Senhor, a segunda pergunta: por que estou aqui? Romanos 8, a partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, meus irmãos, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para cumprir um chamado, para cumprir um propósito que Deus nos escolheu para cumprir. Nós estamos aqui para ser imagem do Filho de Deus, ser um representante de Deus na terra. Como foi falado nessa noite, diante das adversidades, diante dos problemas, nós temos que ser representantes do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Nós fomos escolhidos para ser representante dEle. E aí, o que devo fazer? Que é a terceira pergunta sobre a ótica do Senhor. E o primeiro texto está em Lamentações 3, no versículo 21 ao 23. Lamentações 3, que diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E aí o segundo texto também, respondendo o que nós devemos fazer, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, texto muito conhecido, a partir do versículo 9.
1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Como é tremendo, né? Isso é o que nós devemos fazer. Entender que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Deus não nos chamou em vão. O sacrifício do Senhor naquela cruz não foi em vão. Ele pagou um alto preço. E é confirmar, como diz o versículo 10, vós sim, que antes nem eras povo. O Senhor mudou a nossa nacionalidade. O Senhor, como diz a palavra, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor muda a nossa nacionalidade para um propósito, para nos aperfeiçoar a nossa identidade, a autoridade que Ele derramou sobre nós, para que nós venhamos avançar no reino dEle e cumprir o propósito ao qual Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, porque o plano já estava traçado, porque o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas. E é isso que o Senhor fala conosco nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Essa igreja se coloca de pé. Pode abençoar a galera. Eu estou orando nesse propósito, aquilo que o Senhor já tem falado nessa noite. Louvo ao Senhor que nessa noite o Senhor falou desde o início, através do nosso irmão Rodrigo, através de louvores. O Senhor nos coloca diante de situações, mas o Senhor também quer nos aperfeiçoar, quer nos levar a níveis mais profundos. E é isso que o Senhor tem falado nessa noite. Mas há um tratar de Deus na nossa vida, no nosso caráter, como servos e servas do Senhor, como aqueles portadores da unção, Aleluia. do Espírito do Pai, que está sobre o Filho e é compartilhado em nós. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa noite para que o Senhor venha nos aperfeiçoar nele. Deus Santo e poderoso, te louvamos, Senhor, nessa noite, te exaltamos, Senhor. Te rendemos graça, Senhor. Ó Deus bendito e poderoso, te louvamos, Senhor, porque o Teu Espírito está em nós. A Tua unção, Senhor, está sobre nós. Ó Deus Santo, muito obrigado porque Tu nos elegeste, Senhor, antes da fundação do mundo, Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis em Ti, Senhor, para cumprirmos o Teu chamado, Senhor, fazermos segundo a Tua vontade, Senhor, não como nós queremos, mas como Tu tens a fazer, Senhor, para que possamos chegar a lugares, Senhor, que nossos olhos, Senhor, não viram, Senhor. Senhor, para que alcançar vidas, Senhor, que anseio, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ouvir, Senhor, das maravilhas que já tem feito, Senhor, em nossas vidas, Senhor, porque entendemos, Senhor, que a matéria-prima que Tu queres usar, Senhor, é a nossa vida, Senhor. E, Senhor, eu sei que Tu não vais fazer diferente, Senhor. Tu já depositaste em nós, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu precisa para que o Teu reino avance, Senhor. Vai que cada irmão nessa noite, Senhor, possa ser aperfeiçoado em Ti, Senhor, na identidade, Senhor, na autoridade que Tu derramaste, Senhor. Tu possa trabalhar o nosso caráter, Senhor Deus, e que possamos, Senhor, cumprir o Teu chamado. Faz, Senhor, como Tu queres. Derrama graça, Senhor, e que possamos trazer a memória, Senhor, aquilo que te traz esperança, Senhor, porque um dia ansiamos reinar contigo, Senhor, na corregência, Senhor, das nações. Oh, Deus maravilhoso, Senhor, estar diante de Ti, maravilhoso, Senhor, ser escolhido por Ti, Senhor Deus. Quão privilegiados somos nós, Senhor, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Abençoa o Teu povo nessa noite, Senhor. Continua falando, Senhor, a cada coração, Senhor, através daquilo que Tu já tem iniciado, Senhor, a falar conosco nessa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor, que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, povo santo. Vamos na paz de Cristo. Não esqueçam, sábado tem o trabalho das crianças. A igreja deve apoiar.